Quase toda plataforma de streaming tem seus próprios sucessos, projetos principais que impulsionam o serviço. A HBO tem Game of Thrones e True Detective, a Disney Plus tem o Mandaloriano e Loki, a Amazon tem The Boys e Fallout, e a Netflix tem uma porção de hits. Mas a Apple TV Plus ainda não tinha conseguido criar algo assim. Sim, eles tinham projetos de qualidade e caros, como Ted Lasso, Silo ou Slow Horses, mas sempre faltava aquele sucesso realmente inovador, não apenas popular num mercado local, mas algo que conquistasse o público mundial e virasse um fenômeno de verdade. E parece que finalmente a Apple TV Plus conseguiu. Estou falando da série Ruptura. Entendo que vocês estão curiosos sobre o que é essa tal de ruptura. Para começar, vamos falar sobre um tema importante: o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Por que estou tão empolgado com essa série? Bom, até Tim Cook, o CEO da Apple, não teve vergonha de aparecer na divulgação da segunda temporada. Se até ele topa apoiar o projeto, imagina eu. Tim C., core of the Apple. Please have a seat. Mas tudo bem, marketing é marketing. Vamos aos fatos. Fato número 1. Ruptura é atualmente a série mais popular da história da Apple TV Plus. A segunda temporada quebrou todos os recordes da plataforma em número de espectadores únicos. Só nos Estados Unidos, nesse período, acumulou 589 milhões de minutos assistidos. E, de acordo com a empresa de análise Parrot Analytics, só a primeira temporada gerou mais de 200 milhões de dólares para o streaming da Apple TV Plus. Fato número 2. 14 indicações na 74ª cerimônia do Emmy. Não uma, não duas. 14. Fato número 3. A série foi dirigida pelo já conhecido Ben Stiller. Sim, aquele mesmo cara de Uma Noite no Museu e Entrando numa Fria. Fato número 4. O orçamento de cada episódio da segunda temporada é de 20 milhões de dólares. Não da temporada inteira, de um único episódio. A segunda temporada vai custar à Apple cerca de 180 milhões de dólares, fora o marketing. Para comparar, a última temporada de Game of Thrones custou 100 milhões, e lá ainda tinha dragões e guerras, enquanto aqui é só um escritório com carpete verde. Você pode falar, e daí? São só números, orçamento alto não é sinal de qualidade. E você estaria completamente certo. Milhões e indicações sozinhos não são suficientes para uma série virar fenômeno. Tem que ter algo a mais. E em Ruptura, esse algo a mais existe. Bom, eu sou o Mark, trabalho na Lumon há 2 anos e simplesmente adoro esse jogo. Neste vídeo, a gente analisa por que todo mundo começou a falar sobre Ruptura e quais projetos inesperados têm ligação com ela. Algumas dessas semelhanças vão te surpreender. Então, qual é o segredo do sucesso de Ruptura? Vamos descobrir. Provavelmente, o principal motivo do sucesso de Ruptura é o seu conceito original. E se fosse possível dividir sua consciência entre o trabalho e a vida pessoal? Imagina, você acorda de manhã, toma um café, faz o café da manhã, vai para o trabalho e assim que cruza a porta do escritório, num piscar de olhos, o expediente já acabou. Sem ligações chatas, sem prazos apertados, sem reuniões idiotas, tudo isso passou sem você. Você não precisa se preocupar com os próprios erros, porque simplesmente não se lembra deles. O que sobra é o salário na conta e uma noite completamente livre. Parece um sonho, mas agora vamos olhar para tudo isso de outro ângulo. Você está no trabalho. Tudo o que você conhece é o trabalho. Reuniões intermináveis, instruções, chefes exigentes, metas para bater. Você trabalha, espera o fim do turno, entra no elevador e num instante já está trabalhando de novo. Sem descanso, sem sono, você nunca sai daqui, não sabe quem é fora dessas paredes. Você é só uma máquina de trabalhar. E o mais assustador é que você não tem escolha, porque assim que sai do escritório, outra versão sua já toma as decisões. Aquela que não lembra nada sobre você, que não está acostumada a trabalhar e só descansa, e vai te mandar de volta para esse ciclo eterno. O que você acha desse acordo agora? Já não parece tão atraente assim. Por mais paradoxal que pareça, o roteiro da série, que depois bateu recordes na Apple TV Plus, ficou muito tempo sem despertar interesse. Dan Erickson, criador e roteirista de Ruptura, teve a ideia enquanto trabalhava em empregos temporários de escritório,
escrevendo o roteiro nos intervalos do almoço. A ideia nasceu de um pensamento simples, mas inquietante. Se existisse uma forma de simplesmente pular as próximas 8 horas da minha vida, aí já seriam 5 da tarde e eu poderia ir para casa. Eu toparia isso 100%. Mas então, Erikson percebeu que esse truque inocente de escritório, na verdade, era assustador. Percebi que é um pensamento bem perturbador, querer abrir mão de um tempo precioso nessa vida. Mas vender essa ideia não foi nada fácil. Por muitos anos o roteiro ficou juntando poeira na gaveta, até que Dan o mandou para Red Hour Films e Jack Cohen decidiu mostrar para Ben Stiller. E ele se animou com a ideia. Stiller ligou para Erikson e sugeriu um encontro. Na época, Dan ainda não era uma estrela, e conversar com alguém que ele considerava uma lenda o deixava nervoso. No escritório da Red Hour Films, havia uma escada em espiral que levava ao porão. Erikson descreve o encontro assim. Desci as escadas e ele simplesmente estava lá, tipo Hannibal Lecter, bem no meio da sala, só me esperando. Mas a conversa foi muito boa. Na minha cabeça já giravam todos os detalhes nerds do universo. E o Ben logo falou, e se a gente fizer assim, dá pra voltar e mostrar o passado? E eu respondi, sim, meu Deus, claro que dá. Se não fosse pelo Stiller, Ruptura talvez nem existisse. E com certeza não seria como a conhecemos hoje. O roteiro original foi bastante reescrito. Stiller enxergou algo maior nisso na hora. Depois começou a seleção do elenco. O papel principal foi confiado a Adam Scott, com quem Ben Stiller já havia trabalhado em A Vida Secreta de Walter Mitty. Já os outros entraram no projeto quase por acaso. Oi, eu sou a Halle, trabalho na Lumon há 10 horas e... Britt Lower, que interpreta a Halle, fez o teste literalmente no próprio banheiro. E foi tão intenso que ela deixou marcas de batida na porta. Era uma cena do primeiro episódio, e ela quase não mudou desde a primeira leitura. Abre a porta! Tá me ouvindo? Me deixa sair. Adam Scott sugeriu o nome de John Turturro. Meu nome é Irving, já trabalho aqui há 3 anos. Por algum motivo, eu sei todos os 9 princípios fundamentais. E John Turturro, por sua vez, chamou o amigo Christopher Walken. Você é o chefe do departamento? Bom, óptica e design. Com o esforço conjunto de Ben Stiller e Dan Erikson, a ideia da série foi desenvolvida e apresentada para vários estúdios. No final, a Apple TV Plus ficou com os direitos de exibição. A estreia aconteceu em 18 de fevereiro de 2022 e a série rapidamente conquistou o reconhecimento da crítica e do público. À primeira vista, pode parecer que Ruptura oferece algo completamente novo e único. No entanto, quanto mais você mergulha na atmosfera da série, mais forte é a sensação de déjà vu. Esses corredores estéreis, a mistura de absurdo e terror, a rigidez burocrática do escritório, tudo parece algo já visto antes. Pessoalmente, a série me deu essa sensação estranha várias vezes. E quando finalmente percebi com o que exatamente ela se conecta, fiquei genuinamente surpreso. Vamos analisar a quais projetos Ruptura nos faz lembrar. Com o que começa a série Ruptura. Uma mulher acorda num espaço fechado. Ela não se lembra de quem é e ouve uma voz no alto-falante sugerindo que responda a algumas perguntas de teste. Se você é gamer, é bem provável que já adivinhou ao que isso lembra. Isso é Portal. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Um jogo cult, ambientado no universo de Half-Life, no laboratório de pesquisa de portais da Aperture Science. A protagonista do jogo, Chell, acorda no laboratório sem memória do passado. Sua única interlocutora é a GLaDOS, uma inteligência artificial que diz o que ela deve fazer. A atmosfera geral e os cenários da Aperture Science lembram muito a Lumon Industries. In any workplace, mental fitness is paramount. That's why we've instituted comprehensive sanity measures. Now, our marketing engineers have discovered a way to offer consumers a home version of the Portal project for free. That's why we've instituted comprehensive sanity measures, which must be enforced on your severed team. Use your free Portal kit to measure the value of those around you and find a companion for the upcoming cooperative Portal testing initiative. Em Ruptura, a Lumon Industries
é construída em torno da figura de Keir, venerado como visionário, salvador e sábio. Suas citações decoram as paredes do escritório. Os funcionários leem o livro de Keir e a chefia exige que ele seja tratado quase como uma divindade. Agora vamos lembrar de Portal e de Cave Johnson, o fundador da Aperture Science. And respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary. Cave Johnson é um gênio corporativo completamente insano. Seus discursos são cheios de absurdos. Ele propõe testar tecnologias mortais em pessoas. Em determinado momento, ele diz o seguinte: Tava pensando aqui. Se a vida te der limões, não faça limonada. Faça a vida pegá-los de volta. Fique com raiva. Eu não preciso dos seus malditos limões. O que eu vou fazer com eles? Exija uma reunião com o gerente responsável pela vida. Pode ser coincidência, mas Lumon soa quase como limão. Os mesmos limões que a vida jogou para Cave Johnson. Há também um monólogo sobre a possibilidade de gravar a personalidade de uma pessoa num disco, o que dialoga diretamente com as ideias de ruptura. A questão é, se gravamos música em CD, por que não registrar os dados da personalidade e da mente de alguém num disco? Pedi aos engenheiros que resolvessem isso. A origem da Aperture Science, assim como a da Lumon Industries, remonta a um passado sombrio. As duas empresas se parecem bastante em vários aspectos. Nos dois casos, há um absurdo disfarçado de normalidade. Experimentos em pessoas são apresentados como grandes conquistas. Um sistema de submissão onde qualquer desvio leva à punição. O funcionário ou o cobaia não sabe o que acontece fora do sistema em que está inserido. O mundo deles é limitado pelas regras que lhes são impostas. Tanto Portal quanto Ruptura partem da mesma ideia. A pessoa presa num sistema artificialmente construído precisa obedecer às suas regras. A GLaDOS oferece um bolo para Shell como recompensa pelos testes. O teste acabou. Você venceu. Volte para a câmara de descanso. Coma o bolinho. Mas em algum momento, os jogadores se deparam com a frase icônica: o bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira. Não é uma recompensa. É só uma forma de manter o cobaia dentro do sistema, criando a ilusão de sentido para suas ações. Agora, vamos lembrar dos waffles em Ruptura. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. A Lumon motiva seus funcionários com rituais incomuns, onde os waffles vão muito além de uma simples comida. Nos dois casos, os protagonistas recebem promessas de pequenas alegrias que, no fundo, são formas de controle. Dá até vontade de dizer: waffles são uma mentira. Mas os paralelos com Portal não são a única coisa que a série me lembrou. Há outras referências interessantes na atmosfera, e a gente vai voltar a elas em breve, mas antes, vamos entender o que inspirou os próprios criadores. Muitos críticos chamaram Ruptura de um episódio perfeito de Black Mirror, só que estendido para uma temporada inteira. E faz sentido. Assim como muitos episódios de Black Mirror, a série pega uma ideia tecnológica, um implante que separa as memórias, e tenta explorar como o nosso cotidiano mudaria com isso. Dan Erickson, ao criar o conceito de ruptura, não tentou inventar algo do nada. Pelo contrário, ele buscou conscientemente inspiração em clássicos que já abordavam temas como realidade, memória e controle corporativo. Uma das fontes de inspiração foi O Show de Truman, um filme sobre um homem que vive numa realidade artificialmente construída sem suspeitar disso. De fato, a Lumon Industries se parece muito com a cidade de Truman, um sistema fechado com regras rígidas, onde cada elemento é cuidadosamente planejado para manter o personagem dentro do sistema. Eu estou presa? Como assim? Se eu quiser ir embora, pedir demissão, isso vai ser possível? Outro ponto de referência importante foi o filme Brasil, de 1985, o grotesco distópico de Terry Gilliam, e Um Dia de Fúria no Escritório, uma comédia satírica que expõe o absurdo da rotina corporativa. A ideia de ruptura também dialoga com o enredo do conto de Philip K. Dick, Paycheck. Se você não conhece Philip K. Dick, ele é um dos escritores de ficção científica mais influentes do século XX, com um impacto enorme no cinema. Foi com base nas obras dele que surgiram filmes cult como Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, O Homem do Castelo Alto e muitos outros, incluindo Paycheck, com Ben Affleck e Uma Thurman, que é justamente a adaptação daquele conto. A trama é a seguinte:
Um engenheiro chamado Jennings aceita trabalhar para uma corporação, mas com uma condição. Ao concluir o projeto, sua memória sobre o trabalho é apagada. Familiar, né? Ele foi contratado para um trabalho que deveria esquecer. Agora vamos extrair a memória dele a partir do ponto marcado até o presente. Mas além de Erickson, Ben Stiller também deixou sua marca em Ruptura, trazendo a própria visão para o projeto. A primeira inspiração de Stiller foi o clássico The Office. What is the most important thing for a company? The people. Parece um gênero completamente diferente, mas olha mais de perto. Tem colegas de trabalho, piadas corporativas, dinâmica de equipe e um chefe que se acha um guru da motivação. Entre suas referências, Stiller também cita Quero Ser John Malkovich e Matrix, filmes nos quais o controle da mente e a fronteira entre mundos são temas centrais. Esses projetos são citados pelos próprios criadores, mas o público encontrou paralelos ainda mais interessantes e inesperados. A segunda temporada de Ruptura começa com uma cena incomum. O protagonista corre pelos corredores infinitos da Lumon Industries. É como se ele tentasse descobrir para onde levam esses labirintos, como se quisesse entender a lógica deles. A filmagem dessa cena impressiona. A câmera se move como se não houvesse cortes, criando uma sensação de infinitude. Os cortes existem, mas estão bem escondidos. Na verdade, essa sequência de alguns minutos foi filmada ao longo de 5 ou 6 meses, dividida em 10 fragmentos separados. Cada parte exigiu equipamentos diferentes para alcançar o efeito desejado. Quando os espectadores viram esse episódio, muitos imediatamente se lembraram dos Backrooms, uma lenda da internet que surgiu em 2019. Tudo começou com uma foto assustadora mostrando um corredor de escritório infinito sob a luz amarelada e turva de lâmpadas fluorescentes. Segundo o mito, os Backrooms são uma dimensão paralela para onde você pode acidentalmente escorregar a partir da realidade. A pessoa acaba presa em corredores vazios e infinitos, sem saída, onde a lógica e a física estão completamente distorcidas. A popularidade dos Backrooms impulsionou a tendência dos chamados espaços liminares, uma estética que retrata lugares que parecem transitórios, misteriosos e às vezes surreais. Hello? O mundo da Lumon assusta com o mesmo vazio estéril. Os mesmos corredores idênticos, os mesmos quartos, a ausência de janelas, tudo isso cria uma sensação de claustrofobia bem perturbadora. Lembra que no primeiro episódio, Halle tenta sair do lugar, mas acaba voltando sempre para o mesmo ponto? É a armadilha clássica dos Backrooms, um labirinto que não te deixa escapar. No entanto, os Backrooms estão longe de ser a única associação que surge ao assistir a série. No estilo visual e na atmosfera geral, percebi claramente a influência de um dos diretores mais cultuados da história do cinema. Assistindo a série, senti com frequência uma estranha e difícil de explicar sensação de ansiedade, e por um tempo não conseguia me livrar da impressão de algo familiar. Aí, de repente, me dei conta. Ruptura, especialmente a partir da segunda temporada, parece impregnada do espírito de David Lynch, em especial de Twin Peaks. It is happening again. O estilo dele transforma o cotidiano em surrealismo perturbador. Twin Peaks é, à primeira vista, uma cidadezinha provinciana comum, mas por trás da fachada se escondem segredos, rituais misteriosos e personagens assustadores. Em Ruptura, a cidade de Kier é como Twin Peaks. Ela pertence quase inteiramente à corporação, e seus funcionários vivem num sistema fechado com regras que ninguém explica. Como em Lynch,
O cotidiano aqui é subitamente interrompido por algo completamente absurdo e perturbador. Por exemplo, o episódio em que os funcionários do escritório de repente se veem cercados por cabras vivas. Mas que diabos? Você veio me matar? Por que elas estão ali? Por que cabras? Ninguém explica. E isso só deixa a cena ainda mais assustadora. Os personagens desse lugar me lembraram um pouco a senhora do tronco de Twin Peaks. Who's the lady with the log? I would call her the log lady. Foi um erro não terem ido embora. Isso é puro Lynch. Quando você sente que existe uma lógica oculta no que está acontecendo, mas não consegue entender, e isso te perturba. Em Twin Peaks, o agente Cooper cai na Cabana Negra, um lugar onde a lógica do tempo e do espaço é completamente distorcida. Em Ruptura, o escritório da Lumon transmite a mesma sensação. Corredores idênticos, portas sem saída e um misterioso corredor de exportação. Parece o mesmo caminho para a Cabana Negra. Pode ir. Lembre também da Sala Vermelha de Twin Peaks. Num dos episódios de Ruptura, vemos algo parecido. E também aquela estranha dança ritual. Há espaço também para criaturas saídas dos pesadelos de Lynch. E essa estátua me lembra de alguma forma o gigante de Twin Peaks. One person saw the third man. 3 have seen him. Foi exatamente por causa desse clima que os críticos chamaram Ruptura de uma série ao estilo de Lynch. E de fato, em alguns momentos parece que Lynch poderia ter feito algo parecido, se fosse obcecado pela cultura corporativa. Quanto mais você assiste Ruptura, mais fica claro. Não é só uma distopia de escritório. Há elementos de muitos projetos cultuados, de séries e filmes a jogos, mas toda a trama é movida pelo grande mistério. Não, ninguém matou Laura Palmer. Mas o que os funcionários da Lumon fazem de verdade? Essa é a pergunta que nos faz assistir episódio após episódio, na esperança de logo ter uma resposta. E, para ser honesto, esse assunto merece uma análise à parte. Se você quiser ver essa análise, apoia o canal com um like e deixa um comentário. Isso vai ajudar o vídeo a ganhar mais visibilidade e aumentar as chances de esse episódio ser produzido. Você também pode apoiar o canal com uma doação ou pelo Boost e Patreon.